Olá pessoal, essa é a sexta aula do nosso curso de HTML e CSS e na aula de hoje a gente vai estar aprendendo a diferença e a utilização das classes e dos IDs. E também vamos aprender um pouco sobre a famosa div, que serve para demarcar elementos do HTML. Então, para a gente começar a entender, vamos fazer alguns exemplos. Eu vou começar criando uma div. Para quem não conhece div já vem de divisória ou divisão, né? Para criar algum bloco dentro da sua página HTML. Hoje, já no HTML5, praticamente o pessoal não usa mais div, usa as famosas seções, né? Como que a gente começa a trabalhar então com as classes, IDs e essas divisórias ou seções? Vindo aqui dentro do corpo, do body, vamos criar uma tag assim, ó. Você abre tag, né? Abre tag, você coloca div, né? Que já aparece aqui. É, a div, abre ela e fecha. Então, a gente vai dizer que vai ter alguma coisa aqui dentro dessa div. Aqui a gente já criou um bloco praticamente, né? Agora vindo aqui no navegador, vamos atualizar, ele não vai aparecer nada, né? Porque não tem nenhum estilo para ele, mas a nossa div está aqui, né? A nossa parte do bloco está aqui. Começando com classe, então, né? Como é que a gente vai demarcar uma classe aqui no HTML? Como que a gente faz? A gente abre aqui, né? Isso aqui é o elemento, né? Agora vamos colocar alguns atributos, né? Atributo classe e vamos criar um nome para essa classe aqui. Por exemplo, vamos colocar assim, minha classe, né? Então o nome dessa div vai ter um atributo classe chamado de minha classe. Vamos atualizar nossa página aqui também. Ele vai ter demarcado o nosso código ali, né? Não tem nenhuma estilização dentro dessa classe ainda. A gente vai estilizar ela aqui dentro do estilo.css. Voltando aqui para o código, como que a gente no CSS a gente demarca uma classe ou um ID, né? Dentro do CSS, uma classe é representada por um ponto, né? Só esse ponto aqui, um ponto final, né? E o nome da classe. Lá então é minha classe, né? Já puxou automático. Você abre as tags aqui e já pode colocar algum estilo dentro dessa classe. Vamos supor que a minha classe eu quero que ela tenha uma largura de 500 pixels e uma altura, né, que é o height, de 200 pixels. Vamos colocar um background aqui também, colocar um background preto, né? Esses background hexadecimais aqui a gente aprendeu na aula anterior, né? Os hexadecimais, os RGBs e as palavras-chave de cores. Vamos atualizar nossa página aqui e o nosso bloco preto apareceu aqui. Então o que a gente disse? Que a nossa largura é de 500 pixels, então ele pegou 500 pixels de largura, 200 pixels de altura e a cor preta de fundo, né? Vamos supor que aqui eu errasse, por exemplo, colocasse aqui a minha classes, né? Então ele já não vai pegar nenhum estilo aqui dentro, vai ter minha classe ali, mas já não vai funcionar. Então tem que ser igualzinho tá lá. Lembrando que quando a gente usa classe, a gente pode repetir várias vezes dentro de uma mesma página, diferente do ID, que o ID é único dentro de uma página. Por quê? Você pode utilizar mais de um ID dentro de uma página, ou diferentes, né? Se você quiser repetir alguma classe, alguma estilização, de preferência use classe. Classe você pode repetir várias vezes, pode usar várias vezes dentro de um elemento. Por exemplo, poderia colocar aqui dentro outra classe, segunda classe, né? Então estou dizendo que essa div vai ter duas estilizações, vai ter a minha classe e a segunda classe. Vamos fazer um teste aqui. Vamos criar aqui segunda classe, vamos fazer uma chamada segunda classe, e o que eu colocar aqui dentro vai afetar dentro dessa div aqui também, né? Porque eu estou dizendo que tem duas classes, vai ter duas estilizações. Vamos colocar aqui uma borda, né? Borda de um pixel solid. Posteriormente eu vou estar explicando o que são essas bordas, né? Os estilos de borda, e eu quero que ela tenha uma borda vermelha, que é o FF0. Vamos atualizar. Olha, é o amarelo, desculpa.
a gente já pode perceber que ele já pega uma borda amarela aqui dentro. Então você pode usar mais de uma classe dentro de um elemento, dentro de uma div, né? Ou poderia também assim, ó, que já utilizar no HTML5, praticamente você, tudo representa a seção. Então se atualizar vai manter a mesma coisa. Isso é critério de vocês, mas por uma semântica legal, use seções, poderia usar header, né? Article, tem diversas classes, diversas tags novas do HTML5. Vou deixar a seção por uma sintaxe melhor. Lembrando que você abriu uma seção, você tem que fechar, né? Você fecha com essa barra aqui, da mesma forma que o div que foi criado antes, você fecha com essa barra aqui também. Eu posso repetir várias vezes aqui dentro, que ela vai repetir várias vezes o mesmo estilo, né? Ó, quatro divs aqui dentro, 4 seções. Se eu for aqui no CSS e mudar a cor aqui, colocar um número qualquer aqui de hexadecimal, né? São 6 dígitos. Eu posso salvar, ele vai pegar, vai mudar a cor de todas elas simultaneamente, porque a classe de todas é a mesma, ok? Beleza? Agora, se tratando de ID, vamos apagar aqui, vamos voltar. A única diferença do ID, como eu falei antes, que você pode usar apenas um por página, e lá no CSS você demarca de forma diferente. Aqui você, dentro do HTML, você muda para o ID, lembrando que só pode ter um ID. Minha classe, por exemplo, o nome do meu ID, se eu salvar aqui, já não vai funcionar, né? Porque aqui eu estou dando esse estilo aqui como uma classe, né? Aqui dentro eu estou marcando ele como uma classe. Mas se eu marcar como um ID, como é que eu marco como um ID? Simplesmente eu vou apagar esse ponto e vou colocar um Sharp, né? O famoso jogo da velha. Minha classe, se eu salvar e vir aqui, ele vai funcionar também, ok? Outro exemplo aqui para fixar mais em vocês. Se eu quiser colocar uma classe dentro do ID, né? Eu posso também, eu posso colocar uma classe dentro de outra classe. Claro, vai seguir uma hierarquia, mas como que eu estilizo depois disso? Por exemplo, dentro de uma seção minha classe, quero criar outra seção aqui dentro, chamado box, né? A classe box. Vamos fechar aqui a seção. Então aqui a gente já pode ver uma hierarquia, né? Que o ID é a classe pai, né? Por exemplo. E o box é o filho, né? Então isso daqui corresponde, essa seção aqui, né? Corresponde maior que essa aqui. Como que a gente marca lá no HTML agora? Então se a classe está dentro do ID, como é que a gente faz? Repete aqui o minha classe. E agora a gente só segue na mesma linha. O nome da classe lá é box, né? Então minha classe, né? Eu estou chamando aqui minha classe e o box. Minha classe e o box. Então tá aqui. Então o que eu utilizar aqui vai afetar apenas o box, porque eu estou falando que o box ele é inferior ao minha classe, ao ID minha classe. Então aqui no box eu posso criar vou colocar a cor aqui, colocar uma cor FFF de uma fonte, né? Então o que tiver dentro do box vai ser branco. Vou colocar uma escrita aqui, olha essa frase, ponto e vírgula. Vamos salvar, né? Já vai estar a nossa frase ali com a fonte branca. Se eu quiser colocar uma fonte preta ali, posso colocar 000. Ele vai automaticamente mudar ali. Então praticamente é isso, o uso de classes e ID. Lembrando que para fixar na ideia de vocês, classe você pode repetir várias vezes e utilizar em diversos elementos do seu HTML. Agora o ID, de preferência, use apenas uma vez dentro de cada página, por caso que quando você for tentar validar o seu código em algum validador, ele não vai passar, ele vai apontar erro, porque o ID é algo único, é como se fosse um CPF, um RG seu, uma impressão digital, ok? Beleza? Qualquer dúvida pode postar nos comentários. Um abraço e até a próxima aula. Valeu!